Então, se você que está agora na live e você está insatisfeito com o seu cronograma de estudos, você não consegue cumprir o seu cronograma de estudos, fique comigo até o final que eu vou revelar para vocês algumas técnicas que são infalíveis para que vocês consigam conquistar a aprovação de vocês. São ferramentas simples e práticas que podem ajudar muito vocês ao longo dessa jornada chamada vestibular de medicina. Pessoal, eu gostaria de perguntar para vocês o que vocês acham? Será que é possível passar em medicina começando a estudar hoje? Será que é possível passar? Nós temos aí uma média de 6 meses, nós estamos na metade do ano, então nós temos aí uma média de 6 meses até a data da prova. Lembrando, né, que o Enem ainda não tem uma data exata, mas provavelmente vai ser em dezembro ou janeiro. Então nós temos aí cerca de 6 meses. Vocês acham que é possível passar em medicina? Em 6 meses, estudando 6 meses? Comenta aqui para mim. Então, ao longo dessa aula, eu vou compartilhar com vocês alguns estudos científicos. Nós vamos ver 2 estudos científicos hoje e também quero compartilhar com vocês 3 ferramentas que são bem legais, que podem ajudar vocês ao longo dessa jornada. Depende, excelente, isso aí, depende muito. Ó, o Henrique falou que sim, ok? Mas, claro que sim, isso aí, pensamento positivo, isso aí, pessoal, gostei de vocês aí. Creio que pode ser um ano de aprendizado para quem tem a base ruim. Perfeito, isso aí, pessoal, sempre focando na solução e nunca focando no problema. Isso é uma dádiva, é um presente. Se você tem esse mindset de crescimento, isso aí é fantástico, você vai chegar muito longe na medicina, eu tenho certeza. Pessoal, eu penso que cada um de vocês que está vendo essa live, vocês têm um potencial gigantesco para serem aprovados em medicina esse ano. Ou no caso, ano que vem, né? Porque o Enem vai ter esse adiamento, mas não tem problema. Eu tenho certeza, eu confio muito no potencial de cada um de vocês que está vendo essa live. Vocês têm um cérebro, vocês têm neurônios, vocês têm força de vontade, porque vocês estão aqui numa segunda-feira, vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa e vocês estão aqui me escutando falar sobre o funcionamento do cérebro, sobre neurociência, sobre produtividade nos estudos. Então, meus parabéns para cada um de vocês que está aqui assistindo. Então, eu acredito muito em cada um de vocês que está vendo essa live e eu tenho certeza que essas técnicas que eu vou revelar aqui para vocês podem contribuir muito com a jornada de vocês. Perfeito, pessoal. Então vamos começar a nossa aula. Vamos dar início aí à nossa aula. Primeira coisa, para nós começarmos aqui, eu quero falar sobre uma ferramenta que eu desenvolvi ela ao longo dos meus estudos. Essa ferramenta ela se chama Mapa do Erro. Ao longo da aula, eu vou comentar um pouquinho da minha história, como que foi a minha trajetória até a aprovação em medicina, e aí vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. Mas antes de eu falar o que é o Mapa do Erro, eu preciso comentar com vocês um estudo clínico randomizado feito nos Estados Unidos. Léo, o que quer dizer estudo clínico randomizado? É onde eu pego um grupo de pessoas e distribuo esse grupo de pessoas aleatoriamente e depois eu tento aferir alguma métrica, algum indicador entre esses grupos e faço comparação, uso dados estatísticos, uso matemática. E nesse estudo, esse estudo feito no Canadá, ele mostrou, tá? Olha que interessante o desfecho, olha que interessante o resultado desse estudo, que a melhor forma de você reter uma informação é você, uma informação no teu cérebro, é você indo direto para o campo de batalha, botando a mão na massa. Olha que interessante. O que é botar a mão na massa? É você fazer questões, você ir para a prática, você ver aquele conhecimento como que é na prática, ok? No nosso contexto aqui de preparação, de vestibular, de Enem, nós vamos pensar que mão na massa, ir para o campo de batalha, é fazer questão, é ver, é simular aquele cenário de prova. Ok? Então, pessoal, como que foi a metodologia desse estudo? Esse estudo, ele analisou 30 homens saudáveis, ok? E aí distribuíram, como eu falei para vocês, né, um estudo randomizado, eles distribuíram, né, esses 30 homens, esse foi o N do estudo. Dividiram ele em 3 grupos. O primeiro grupo é o grupo que fez a prática física, foi direto para a prática. O segundo grupo
ele ficou só observando a tarefa que eles tinham que fazer depois, só observando. E o terceiro grupo é como se fosse um grupo controle, não fez praticamente nada, ok? E aí eles aferiram, o que eles aferiram? A retenção e a aquisição de habilidades cognitivas, ok? Fez sentido para vocês, pessoal? 30 homens, 30 sujeitos, dividido em 3 grupos e analisaram retenção e aquisição de habilidades cognitivas. Tá? E aí eles avaliaram alguns fatores neurofisiológicos nesse grupo. Como é que eles avaliaram isso? Eles botaram um eletroencefalograma na calota craniana, né, dessas pessoas, tá? Desses voluntários dessa pesquisa científica, botaram lá e analisaram várias métricas. Enfim, que nós não vamos entrar no detalhe. O que eu quero que vocês foquem aqui, pessoal, é que aquele grupo que foi direto para a prática teve mais resultado com aquele grupo que só ficou observando. No nosso cenário, o que seria? O grupo 1 é aquele grupo que faz questões e o grupo 2 é aquele grupo que só vê videoaula ou que só vê aula presencial. Ele fica só observando o professor falar. No nosso cenário, nós vamos pensar que é isso, ok? No estudo não foi esse cenário, foi outro cenário. Mas esse estudo é para mostrar para vocês que a neurociência, ela tem sim conhecimentos científicos mostrando que se você for direto para a prática, isso tem os seus grandes benefícios. Ah, Léo, então eu não posso ver videoaula? Não é isso, pessoal. Você pode e deve ver videoaula, deve ter aulas presenciais. Não é isso. Vamos com calma. Mas se eu comparar essa prática observacional, eu vou ter um melhor desempenho indo direto para a prática, ok? Não é que invalida os resultados, tem resultados sim, você vê videoaula, você ter essa prática observacional. Enfim, beleza? Então quero que vocês tenham consciência sobre o artigo. Agora, o que é o mapa do erro? Pessoal, para quem não conhece a minha história, eu trabalhava, então eu tinha que trabalhar todos os dias, e eu não tinha muito tempo para estudar. Então eu não tinha 8 horas para estudar, eu não fazia cursinho presencial, não tinha toda essa estrutura ideal para você estudar. Esse seria o cenário ideal. Você ter um dia ali para fazer as tuas aulas, depois fazer as tuas questões, depois fazer as tuas revisões, né? Ter 3 turnos livres para você só estudar e não precisar trabalhar. Esse deveria ser o cenário ideal, mas não é assim para todo mundo, como também não foi para mim. Então eu tinha que trabalhar. Então eu tive que desenvolver algumas estratégias para me otimizar o meu tempo. Eu não conseguia seguir o cronograma do cursinho. Então eu assinei várias plataformas online. Quando eu decidi que eu queria ser médico, eu assinei várias plataformas digitais. Só que eu não conseguia seguir o cronograma dessas plataformas digitais. Isso me consumia por dentro, eu ficava muito frustrado. E aí, depois eu vi um vídeo no YouTube e aí eu resolvi fazer uma tabela do Excel. Eu falei, não, agora vai dar certo. Fui lá, abri o Excel e montei uma tabela de estudos, 8 horas por dia, sendo que eu trabalhava 4. Então, né, se o dia tem 16 e você dorme 8 horas, fazem as contas aí, eu tinha muito pouco tempo livre. Então eu acabei procrastinando, não deu certo, eu não consegui seguir essa tabela do Excel que eu montei. Então essa tabela era de segunda a segunda, pessoal, eu estudava 8 horas por dia, né, de manhã, de tarde, de noite, não tinha tempo de descanso, era algo rígido e engessado. E não funcionou pra mim. Comenta aqui pra mim, vamos ver se tem alguém que tá vendo aí a live, se já tentou seguir cronograma de cursinho, cronograma, essas tabelas de Excel que o pessoal monta e não deu resultado. Será que tem alguém aí ou foi só comigo que aconteceu isso? Vamos ver se tem alguém. O pessoal que tá vendo aí no YouTube, comenta aí nos comentários se tem alguém de vocês que tentou fazer cronograma e não deu certo, acabou só procrastinando, tendo problemas emocionais e virou uma bola de neve com matéria atrasada. Comenta aqui embaixo. Ou foi só eu? Vamos ver aqui. Então assim, pessoal, o que acontece? Ó, eu também não consigo, tem um ali, achei que era só eu que tentei e falei, tem mais gente, achei que era só eu, pessoal, então tem mais gente aí que se identifica com essa questão. Ó, tem mais gente, eu não cheguei nem perto, já tentei, não consegui. Então, o que acontece, pessoal? O nosso cérebro ele é inteligente. Nós temos o computador mais complexo do planeta Terra, é o cérebro humano. Então, ele tem um mecanismo extremamente sofisticado. Quando você exige muita energia, estudar exige muita energia.
ele começa a criar vários mecanismos de feedback negativo para você não estudar, para você procrastinar e atenuar o teu gasto de energia, porque estudar gasta muita energia. O nosso cérebro, ele precisa, né, o tecido nervoso, ele precisa de muita glicose, ele precisa de muito oxigênio. Ok? Então, olha que interessante. Então, o que era o mapa do erro? O mapa do erro, pessoal, eu demorei muito tempo para introduzir ele na minha rotina. O que ele era? Eu pegava a segunda-feira que eu estava descansado. Então, veja bem, eu comecei a colocar o final de semana como descanso. Eu estudava sim no final de semana, tinha um final de semana que eu estudava, mas geralmente era descanso. Então, o final de semana era para mim descansar, recuperar o meu cérebro, o desgaste que eu tive ao longo da semana, para na segunda-feira eu estar com bastante energia. Então, na segunda-feira, como eu estava com bastante energia, eu fazia um simulado modelo Enem. E eu errava muitas questões, pessoal. Pessoal, eu era muito burro. Eu tinha muita dificuldade de aprendizagem. Então, eu errava várias questões. Mas por que era bom eu fazer esse simulado mesmo eu não tendo uma base boa? Antes o pessoal comentou ali, base ruim. Eu tinha uma base ruim, mas mesmo assim eu ia direto para a questão. Por quê? Porque isso otimizava o meu tempo e me dava um mapa do que eu era ruim. Então, por exemplo, eu tinha bastante facilidade com biologia. Citologia, síntese proteica, genética, eu tinha bastante facilidade. Mas eu era muito ruim em física, eu era muito ruim em matemática. Então, dentro desse mapa do erro, eu via como que ia ser a minha distribuição de conteúdos ao longo da semana. Então, veja bem, se eu erro muito física, logo eu preciso dar uma atenção maior à física. Se eu erro muito matemática, eu preciso dar uma atenção maior em matemática. Agora, se eu sou bom em biologia, se eu sou bom em redação, essas matérias automaticamente eu vou gastar menos tempo. Então, por exemplo, eu vejo às vezes a pessoa, o cara, geralmente quem quer medicina tem uma base muito boa em biologia, gosta muito de biologia, aprende rápido. Aí às vezes a pessoa fica 2 horas vendo uma aula de citologia, sendo que ela domina muito citologia, que é um conteúdo básico da biologia. Então isso não é produtivo, pessoal. Você tem que otimizar e veja bem, não é que tu não vai mais estudar biologia, não. É que você vai alocar um tempo menor para estudar biologia, entendeu? E aí você vai otimizar mais aquelas matérias que você tem mais dificuldade e aí com isso você vai, se você fizer indo direto para a questão, é bem interessante porque você gera um foco seletivo. Nós já vamos falar nisso, tá, pessoal? Então veja bem, eu tinha um guia, né, dos meus erros ali e veja bem, tem algumas pessoas que podem comentar aqui que, mas e aquelas matérias que são pré-requisito? Por exemplo, você errou uma questão de genética, mas você não viu ainda a citologia. E aí vem o bom senso, você precisa ter bom senso. Você, eu não vi genética ainda, então não tem problema eu errar, porque eu não sei o pré-requisito para saber genética. Faz sentido isso para vocês, pessoal? Então o erro, pessoal, às vezes as pessoas, elas ficam muito preocupadas com os erros. Os erros são muito bons. É bom a gente errar, porque isso dá um feedback para nós de aonde que a gente é bom e aonde que nós somos ruins. Ninguém nasce sabendo, entendeu, pessoal? Ninguém nasceu sabendo matemática. Às vezes aquelas pessoas que são boas em matemática porque elas se dedicaram muito tempo para serem boas em matemática. Às vezes tu vê aquela pessoa que passou com 18 anos em medicina, mas o cara começou a estudar matemática física com 10 anos, entendeu? Com 10 anos eu era cortador de grama. Eu ia para a escola só para dormir, eu não estudava. Então como é que eu vou me comparar com essa pessoa? Eu sou ruim em matemática. É uma crença limitante que eu tenho, não é que eu sou ruim em matemática, é que eu não coloquei tanta energia assim para mim ser bom em matemática. Faz sentido essa reflexão, essa linha de raciocínio aqui para vocês, pessoal? Então, é muito interessante você estudar aquilo que mais cai. Então, você fazer simulados, você vai estar estudando aquilo que mais cai na prova. E você vai otimizar o teu tempo de estudos. Entendeu? Porque às vezes você tentar seguir o cronograma do cursinho, não é que seja errado, tá? Mas muitas pessoas me falaram, Léo, se tu quer passar em medicina, você tem que estudar tudo que é cobrado no Enem. E eu pensei comigo, meu Deus, como é que eu vou 3 anos de cursinho, 3 anos de ensino médio, que é cobrado no Enem, né? São 3 anos de conteúdo, como é que eu vou estudar isso em 6 meses, em 4 meses? É impossível, não tem como, vocês concordam comigo? E aí eu descobri ao longo do tempo, fazendo muita prova antiga do Enem, que o Enem, ele tem conteúdos que mais caem na prova, que você vai abrir a prova do Enem e vai estar lá aqueles conteúdos. Então se eu estudasse aquilo que mais cai, ia ser muito mais produtivo, ia ser muito mais estratégico. Depois nós vamos falar sobre estratégia.
Fique comigo até o final dessa aula. Pessoal, conteúdo fantástico eu vou compartilhar aqui com você. Nós já vamos entrar nesse tópico de estratégia, um tópico bem interessante. Então veja bem, em vez de eu estudar tudo aquilo que é cobrado no Enem, em vez de eu estudar aquele cronograma do cursinho e me frustrar, ficar nervoso, ficar ansioso, me sentir impotente, me sentir que eu não sou bom o suficiente porque eu não consigo seguir o cronograma. E depois eu descobri que tem um monte de gente que não consegue seguir, né? As exceções ali, os fora da curva que conseguem seguir. A maioria não consegue seguir, entra na faculdade de medicina dizendo, eu sempre tive matéria atrasada, eu nunca consegui colocar a matéria em dia. Muitos colegas meus da faculdade de medicina falam isso. E assim, e também essa questão de competição, você se comparar. Então veja bem, como eu não tinha essa dinâmica do cursinho, veja bem, eu assinei plataformas digitais para mim ter uma referência. Mas o meu foco era estudar aquilo que mais cai. E lá no final, se desse tempo, eu estudava os conteúdos que faltou. Mas nunca dava tempo, entendeu? Depois eu vou falar ali a questão de horários, eu vou compartilhar com vocês quanto tempo eu estudava por dia. Ok? Não, é muito mais inteligente você estudar aquilo que mais cai no início do ano. Porque aí você já vai treinando para a prova. É muito mais estratégico, entendeu? Na minha percepção, talvez algumas pessoas que estão aqui na live não vão concordar, não tem problema nenhum, tá? Mas veja bem, depende também quanto tempo você tem para estudar. Se você tem bastante tempo para estudar, tudo bem. Segue o cronograma do cursinho, segue, né, a semana 1, semana 2, semana 3, até eu fechar todo aquele conteúdo que é cobrado no Enem, que tem lá no edital do Enem, não tem problema. Mas, por exemplo, no meu cenário que estuda e trabalha, se tiver alguém aí que estuda e trabalha, não vai dar certo, entendeu, pessoal? Né, ele falou que 4 horas por dia. Eu também estudava 4 horas por dia. Então como é que eu vou estudar tudo? Não tem como, é impossível. Então tu tem que estudar aquilo que mais cai, e aí você deve estar se perguntando, pô, Léo, e se eu abrir a prova do Enem e tiver um conteúdo lá que eu não estudei? Parabéns para quem estudou. Entendeu? Tu não precisa acertar todas as questões do Enem. Principalmente se você é escola pública, entendeu? Se você tem cota, você não precisa acertar todas as questões do Enem. Entendeu? Quem precisa acertar todas as questões do Enem é quem estudou em escola particular. Quem é ampla concorrência, aí é outro contexto. Aí essas pessoas que estudaram em escola particular, tiveram bons professores, pagaram um cursinho de 3, 4 mil por mês, essas tem que acertar tudo. O que eu tô falando aqui não funciona para as pessoas. Mas quem é escola pública não precisa, entendeu? Ok, pessoal? Porque assim, tu tem pouco tempo para estudar, então tu tem que otimizar o teu tempo, tá? Então tem que balancear esses dois cenários, beleza, pessoal? E agora, eu quero falar com vocês um outro estudo científico. Um estudo bem legal, tá, pessoal? É um estudo experimental feito na Universidade da Califórnia, e os neurocientistas, olha que interessante que eles falam para nós. Os neurocientistas, eles mostraram, né, comprovaram nesse estudo que a formação de memória do medo, ela fortalece as vias neuronais, cria circuitos neuronais muito mais fortes no sistema límbico e também no hipocampo. Quem viu as minhas últimas lives já sabe o que é hipocampo. Hipocampo é uma estrutura no cérebro, lá no lóbulo temporal, responsável pelos processos de memória. E o sistema límbico, ele vai gerenciar nossas emoções. Então veja bem, a formação de memória do medo cria conexões muito mais fortes. Você memoriza muito mais forte aquilo que você tem medo. E os neurocientistas, pessoal, eles mostraram para nós que isso é um mecanismo fisiológico de sobrevivência que nós desenvolvemos ao longo dos anos. Então aquilo que você tem medo, aquilo que é arriscado, que você pode perder a vida, você memoriza muito forte. Só que isso também tem o lado negativo. Você pode causar traumas, e a psicologia aí, né, tenta estudar essa questão dos traumas, como você tirar os traumas da sua vida. Tem pessoas que têm trauma de fazer prova, né? Então assim, essa questão do trauma é muito negativo, porque daí teu cérebro memoriza aquilo e tu não consegue tirar aquela memória. Entendeu? Mas o medo, ele é importante. Por quê? Porque ele te deixa em estado de alerta, ele te deixa um foco seletivo, você foca muito mais quando você tem medo. Então olha que interessante, quando você erra uma questão e você tem medo, não vou conseguir passar em medicina, você precisa ressignificar isso. Isso não é negativo. Isso é positivo, porque isso te deixa em estado de alerta, faz você procrastinar menos, desde que você ressignifique isso, ok?
porque às vezes você vai ter isso em excesso, esse medo em excesso, e isso vai te prejudicar. Inclusive, na primeira aula do curso online Atleta da Mente, nós falamos, né, se tiver algum aluno aqui pode até comentar, eu descrevo todo o passo a passo do circuito neuronal do medo. Porque muitas pessoas que vão fazer a prova do Enem disparam esse circuito do medo e aí o desempenho cognitivo delas tem um declínio, ok? Tá? Então o medo em excesso, ele reduz o teu desempenho cognitivo. No entanto, pessoal, olha o que eu vou falar aqui para vocês. No entanto, quando você vai direto para a questão e você tem aquele sentimento de impotência, pô, não sei fazer essa questão, eu não sou bom o suficiente, eu nunca vou ser médico, eu sou burro, como é que eu vou passar na faculdade de medicina? Como é que eu vou ser um estudante de medicina? Se eu sou burro, se eu não consigo aprender. Isso é excesso, isso é negativo. Tá? Mas se você ressignificar isso, pô, eu errei uma questão, isso é um feedback positivo para mim que eu preciso melhorar. É a prova do Enem dizendo aonde que eu sou ruim, aonde que eu tenho dificuldades, aonde que eu preciso melhorar. Olha que interessante esse feedback do erro, de você ir lá e fazer uma questão e não saber fazer. Ó, o João falou ali, fantástico. Comenta aqui para mim saber, pessoal, se vocês já refletiram sobre isso. Essa questão do feedback, trabalhar com feedback, tanto feedback positivo como feedback negativo. Comenta aí para nós. Então, agora nós vamos falar sobre a questão de horários. Então o pessoal comentou ali que estuda 4 horas por dia. São 4 horas por dia líquidas, porque é muito importante nós mensurarmos essas 4 horas de estudo líquidas, que é aquelas 4 horas que você fica em foco total. Eu também estudava 4 a 5 horas por dia. Então eu peguei lá a minha agenda, pessoal, a minha agenda Boss, e eu vi dentro da minha agenda que eu só conseguia estudar 30 horas por semana. Era o que eu conseguia fazer, pessoal. É o ideal? Não é o ideal. Eu teria que estudar mais. Mas era o que eu conseguia fazer. Ah, mas o fulano estuda 50 horas por semana. Parabéns para ele. Ah, mas o colega do cursinho estuda 60 horas. Parabéns para ele. Eu, Leonardo, consegui estudar 30 horas por semana, que daria uma média de 4 a 5 horas de segunda a sexta. Tendo em vista que eu precisava trabalhar, eu precisava de me sustentar, eu não tinha o apoio dos meus pais financeiramente, então eu precisava me virar, porque medicina era o meu sonho. Eu tinha o sonho de ser médico. Então eu tinha que usar essas dificuldades como um impulsionador. Eu tinha que ver essas dificuldades como presentes. Era Deus me dando presentes para mim me desenvolver, para mim me tornar uma pessoa mais forte e fazer e conseguir, após passar todas essas turbulências na minha vida, hoje eu consigo ter encarar melhor a faculdade de medicina. Enquanto tem pessoas que têm dificuldades emocionais, eu já consigo ficar mais centrado, mais focado, ter mais inteligência emocional para passar essas turbulências que tem dentro da faculdade de medicina. Porque o vestibular é uma fase, depois tem a faculdade de medicina, tá, pessoal? Então, o que dava para mim era 30 horas, ok? Talvez você vai ser 20, talvez você vai ser 40, não tem problema. E aí eu distribuí essas 30 horas ao longo da semana. Uma média de 4 a 5 horas por dia. Tá? E também, pessoal, e aí você distribui as matérias. Então, por exemplo, segunda-feira, as minhas 4 horas era simulado. Na terça-feira eu dividia. Vou né, estudar física, estudar química, vou estudar humanas, sempre ciclando, né? Matérias de exatas e matérias de humanas. Eu gostava bastante disso. Também tem estudos mostrando os benefícios de você estudar exatas e depois humanas, ou humanas e depois exatas. Então eu montava ali meu cronograma. Não é o foco nosso aqui, tá, pessoal? Dizer pra você o que tu tem que fazer, que horário tu tem que estudar. Não é esse o nosso foco. Você vai ver como que você funciona melhor. Você é mais produtivo de manhã, de tarde ou de noite? Qual que é o horário que você funciona melhor? Então, dentro desse horário que funciona melhor pra você, você vai encaixar os seus horários de estudo. Eu, por exemplo, pra mim, qual que é o horário que eu mais funciono? De manhã. De manhã eu funciono muito, pessoal. Eu sou muito mais produtivo de manhã do que de noite. Ok? Eu só tô produtivo aqui falando com vocês porque eu fiz um banho gelado antes. Então eu tô aqui no Rio Grande do Sul. Hoje tá fazendo 10 graus, acredito. Temperatura bem amena. Acho que é menos de 10 graus. Tá fazendo, deixa eu dar uma olhada aqui quantos graus tá fazendo. Não aparece no meu telefone. Mas enfim, tá muito frio aqui no Rio Grande do Sul. Aí eu fui lá, fiquei no banho gelado,
3 minutos ali embaixo da água, fazendo a minha técnica de respiração. E agora eu tô aqui, ó, pessoal, ligado. São 9 horas da noite. Eu comecei a estudar hoje 7 horas da manhã, não parei. E tô aqui falando com vocês. Então, eu tenho uma rotina de alta performance, eu cuido da minha alimentação, faço meditação, pratico exercício físico todos os dias. Então, pra mim, eu consigo, assim, 12 horas, 16 horas por dia, trabalho e estudos, pra mim é tranquilo. Ok? Enfim, então, pessoal, você vai ver o que funciona melhor pra você, se é de manhã, de tarde ou de noite. E aí você vai encaixar os teus horários, ok? Mas uma coisa que eu quero falar aqui, pessoal, que é muito importante que vocês tenham consciência sobre isso, é a flexibilidade. Às vezes as pessoas são 8 ou 80. Então, ou o cara estuda 12 horas por dia ou ele não estuda. Isso é errado, pessoal. Nós não somos robôs. O nosso cérebro, ele precisa de recuperar, ele precisa de descanso, ele precisa de bons nutrientes. Senão ele não funciona direito. Então você tem que ter essa flexibilidade. E vai ter dias que, por exemplo, você não vai estar mais letárgico, vai estar mais deprimido. Não tem problema. Descansa, pega esse dia e descansa. Não, hoje eu vou descansar, não vou estudar. E não tem problema nenhum. Fica ali, pessoal. Descansa, faz vê a tua série da Netflix, faz alguma coisa que tem prazer pra você, sai com teus amigos, vai dar uma relaxada e pega, eu chamava de dia off. Hoje é meu dia off, eu vou descansar. Beleza? E não tem problema nenhum, pessoal, você pegar esse tempo de descanso. Não, hoje eu não vou estudar. Eu também, pessoal, tem dias durante a semana. Hoje, por exemplo, hoje eu tô produtivo, né? Fiz o meu banho gelado, ali é a minha droga. A minha droga é o banho gelado, pessoal. Eu tomo banho gelado, eu fico ligado. Hoje eu vou dormir 1, 2 horas da manhã. Né? Cortisol, adrenalina, só químicos ali no teu cérebro e tu fica louco. Banho gelado no fio pode desenvolver uma pneumonia. Depois vamos falar aí sobre o banho gelado, tá? Não é recomendado para todo mundo. Não repitam isso em casa. Tem que analisar várias métricas para você repetir o banho gelado. Mas tem um estudo na Holanda bem legal aí mostrando os benefícios do banho gelado. Mas não é para todo mundo que pode fazer, tá? Se tu tem algum problema respiratório, principalmente no inverno, você vai ter várias dificuldades, vai ter vários prejuízos fazendo banho gelado. Pegaram então, pessoal, você ser flexível. É importante que vocês sejam flexível, tá, pessoal? É muito menos quantas horas você estuda por dia e muito mais consistência. Você estudar um pouquinho todo dia. Se você conseguir estudar 30 minutos, parabéns para você. Se dá uma recompensa, educa o teu cérebro, criar uma neuroassociação de estudar com prazer. Educa ele a fazer isso. Toda vez que você sentar para estudar, você sentir prazer, tesão por fazer isso. Hoje para mim é natural. Eu consigo estudar 10, 12 horas por dia. Por quê? Porque eu criei uma neuroassociação tão forte com prazer e estudar, que hoje às vezes eu deixo de ver a minha série na Netflix, que eu gosto muito, para estudar. Porque estudar tem tanto prazer para mim que às vezes eu esqueço de ver a minha série. Entendeu? Então, estuda. Consistência, pessoal. Se estudar 1 hora, 2 horas por dia, não tem problema. Entendeu? Tenta trabalhar com metas semanais. Metas semanais são melhor que metas diárias. Por que eu falei 4 a 5 horas por dia? Porque às vezes é melhor você estudar, botar ali 4, 5 horas do que você botar 8 horas e você nunca conseguir cumprir. Cumprir 1, 2 dias e depois não cumpre mais. Ok, pessoal? E também, pessoal, outra coisa bem importante que eu quero falar aqui para vocês em relação a essa questão do cronograma é você fazer essa questão das revisões. Então, dentro do teu cronograma de estudos, você vai focar na questão de revisões. Então, você vai lá, lembrando que eu falei para vocês, então eu falei dos horários, né? Nós falamos dos horários, como você encaixar os teus horários, beleza? Vai passar um cronograma PF. Eu acho que ele não pegou a live, né? Eu sou contra cronograma de PDF, acho um tiro no pé, minha opinião, né? Talvez, eu acho que ele não pegou o mindset da aula. Então, é muito menos cronograma engessado, eu expliquei, né, o mecanismo fisiológico, acho que você não pegou, eu expliquei o mecanismo fisiológico aqui para vocês, de por que isso não funciona, ok? Depois a aula vai ficar gravada, se tu puder revisar essa questão, porque eu expliquei para vocês, beleza, pessoal? Tá, então nós falamos dos horários, né, você ter uma meta diária, você ser flexível, tá? E também você trabalhar com prazer. Então, você cumpriu o teu horário de estudos,
Qual que é o melhor horário de estudos? Não sei, pessoal. Qual que é o melhor horário, quantas horas eu tenho que estudar por dia para passar em medicina? Não sei. Não tem uma resposta certa. Vai depender de como que você tá. Por exemplo, vai ter dias que você vai estudar mais e vai ter dias que você vai estudar menos. E tá tudo certo. Entendeu, pessoal? Porque, por exemplo, pensa comigo, tá? Vamos pensar que você está começando a estudar do nada. Você está começando a estudar hoje, você teve prejuízo com a quarentena, com a Covid-19, você teve problemas emocionais e aí o teu desempenho, a tua produtividade reduziu. E agora você quer voltar a estudar. Vamos fazer uma metáfora com a academia. Vamos supor que você ficou alguns meses sem treinar, sem ir na academia, e agora você quer voltar à academia. Vocês concordam comigo que se vocês voltarem na academia, indo na academia 2, 3 horas por dia, de segunda a domingo, o corpo de vocês não vai aguentar. Vocês concordam comigo? 3 horas de academia por dia, pessoal. Nem eu faço 3 horas por dia de academia. Então não vai aguentar, você vai saturar a tua musculatura. E o cérebro é a mesma coisa, pessoal. Então se você estava sem estudar e você volta estudando, o teu cérebro também sente. Ele precisa de um tempo para se recuperar. Entendeu? Então, é importante que vocês trabalhem com consistência. Dentro do cronograma de estudos de vocês, é super relevante que vocês trabalhem com essa questão de consistência. Estabeleçam uma meta mensal, uma meta semanal, uma meta mensal, tá? Nós já vamos falar sobre essa questão de metas, ok? E aí você distribui as matérias. Léo, quantas horas tem que estudar de física? Pessoal, o que vai dizer isso, essa distribuição das matérias, é o mapa do erro. Eu expliquei para vocês como é que funciona o mapa do erro. Faz ali as questões e depois, em cima dessas questões, você vê aquilo que tu erra mais. Aí, por exemplo, eu vou estudar 8 horas de física por semana. E aí você distribui, bota na terça, na quarta, no sábado de manhã, o que ficar melhor para vocês, tá? Vejam, pessoal, o que eu quero que o meu grande objetivo, que até o final dessa aula, eu quero que vocês criem consciência sobre o que eu falei em relação ao mecanismo do cérebro, para que vocês reflitam sobre isso, porque quando você tem consciência, você sabe por que aquilo acontece, fica mais fácil você modular o teu cérebro, os teus impulsos, a tua procrastinação, o teu sentimento, fica mais fácil. Então eu quero que vocês, no final dessa aula, vocês tenham esse sentimento de refletir de como que está o cronograma de estudos de vocês, ok? E agora, pessoal, a segunda ferramenta que eu quero compartilhar com vocês, a segunda técnica, é conheça o seu inimigo. Como assim conheça o seu inimigo? Tem um livro, pessoal, chamado A Arte da Guerra. Esse livro ele foi escrito por um estrategista de guerra chamado Sun Tzu. Esse livro ele foi escrito deixa eu ver aqui. Esse livro ele foi escrito, pessoal, no século 4 a.C. Mas muitos dos conhecimentos desse livro são aplicáveis hoje. Esse livro ele fala muito dessa questão de guerra, mas ele fala também de você conhecer o seu inimigo. Quem que é o seu inimigo? O seu inimigo é o Enem. O Enem é uma prova elaborada com questões induzidas você a errar. São questões feitas para você errar. Então o professor, quando ele vai lá criar a questão do Enem, ele está tentando fazer você errar a questão. Ele quer que você erre essa questão. Então você precisa conhecer o seu inimigo. Saber a teoria da resposta ao item, tem que saber esse conceito, tem que saber o que são habilidades e competências. Não é o nosso objetivo aqui falar sobre isso, tá, pessoal? Mas dá um Google depois e pesquisa a teoria da resposta ao item. Saiba quais são as matérias que têm mais peso. Saiba o que são questões fáceis, médias e difíceis. Isso é conhecer o seu inimigo. E aí, quando você conhece o seu inimigo, você ataca os pontos fortes. Você ataca os pontos fracos do seu inimigo e não bate de frente com os pontos fortes do teu inimigo. Que é, por exemplo, você abriu a prova do Enem. Tem uma questão difícil, uma questão de logaritmo, uma questão que são pouquíssimas pessoas que acertam, portanto é considerado uma questão difícil.
essa questão você não bate de frente com ela, porque é o ponto forte do teu inimigo. Você foca naquelas questões fáceis de matemática, porque é o ponto fraco do teu inimigo. Faz sentido isso para vocês? Comenta para mim. Perfeito, vou estudar o que mais cai, provas antigas e revisão. Excelente. Se sobrar tempo, lá no final você estuda os conteúdos que faltaram. Ok? Faz sentido para vocês, pessoal? Comenta aí para mim. Faz muito. Perfeito. Isso aí, pessoal. Então, é importante que vocês conheçam o inimigo de vocês, estudem a prova do Enem. Pega ali o domingo de manhã, tem o professor Gui Vargas, de Química, ele é um dos maiores especialistas em Enem. Vejam os vídeos dele no YouTube, ele fala sobre habilidades, sobre competências, ele tem exemplos práticos sobre isso. A minha ideia não é falar sobre Enem, eu não gosto de falar sobre o Enem, eu gosto muito mais de falar sobre o cérebro, sobre o funcionamento, sobre neurociência, ok? Então pesquisem porque ele é especialista, o cara sabe muito. Gui Vargas, procurem ele aí no YouTube que ele sabe muito essa questão de TRI, habilidades e competências. E tem uma frase do Sun Tzu, esse estrategista de guerra, que eu citei aqui para vocês, que ele fala o seguinte: conhece-te, conhece o teu inimigo, 1000 batalhas, 1000 vitórias. Então se você se conhecer o teu inimigo, não importa quantas batalhas você vai enfrentar, você sempre vai vencer ele. Então, pessoal, além de vocês conhecerem o seu inimigo, é importante vocês se conhecerem. Veja bem, nós estamos falando de cronograma estratégico, que é o tema da nossa aula, mas é muito menos aquela tabelinha do Excel, os horários que você vai estudar e muito mais como que você funciona, como que são os seus sentimentos, como que são os seus impulsos emocionais. Quando você acorda de manhã e você está desmotivado, você está triste, o que você faz? Quando você está super feliz, você tem sentimentos bons, você está confiante, o que você faz? Analisa isso, analisa os teus sentimentos. E é natural também que ao longo desse cronograma estratégico, que você tenha dias que você vai estar sonolento, que você vai estar cansado. É natural, você não é um robô. Entendeu? Vai ter dias que você vai acordar de manhã e você vai estar super cansado, não tem problema nenhum. Ok? E agora, pessoal, nós vamos para uma parte muito importante dentro desse cenário aí de cronograma estratégico, que é o plano de metas. Então agora nós vamos falar sobre o plano de metas. E para nós falar sobre os planos de metas, eu quero mostrar esse livro aqui, Poder e Alta Performance, Paulo Vieira, um livro fantástico. Eu li ele em 2017 e revolucionou assim a minha vida, a minha forma de pensar, de analisar as coisas. E no capítulo 6 do livro, ele traz dados bem legais aqui para nós em relação ao plano de metas. Eu gosto bastante porque ele traz um conhecimento científico, né? Ele estudou fora do país, então o Paulo ele traz uns conhecimentos bem legais e eu quero compartilhar aqui com vocês. Então, nós vamos analisar aqui os 6 passos que ele coloca para você construir um plano de metas. Então vamos supor que você quer passar em medicina em 6 meses. Esse é o teu objetivo, você vai começar hoje o seu cronograma de estudos, seu cronograma de estudos estratégico. Ele tem que ser flexível, tem que ter horários, tem que ter metas, tem que ter uma neuroassociação com prazer. Ok? Então, o primeiro passo que o Paulo Vieira coloca no livro dele, capítulo 6, é para você construir um plano de metas eficiente, ele fala o seguinte: é você estabelecer essa tua meta, esse teu objetivo de forma positiva. Olha que interessante. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo. Ele fala no livro que às vezes as pessoas focam só no problema. Elas gastam energia mental, combustível mental só no problema. Por exemplo, eu não quero ser reprovado no vestibular de medicina. Você está focando no problema, você gasta energia. Meu Deus, eu não posso ser reprovado. Meu Deus, eu tenho que passar em medicina. Meu Deus. Então você está gastando energia mental só no problema. Em vez de você gastar energia na solução, no que você realmente quer. O que você quer? Você quer ser aprovado em medicina.
Então, quando você expressa esse teu objetivo de ser aprovado em medicina, de ser médico, você tem que sempre expressar ele de forma positiva. Eu quero ser médico, eu quero ajudar as pessoas através da medicina, eu quero ser um médico bem-sucedido. Faz sentido isso para vocês, pessoal? Vocês gastam muita energia mental com aquilo que vocês não querem? Comenta aqui para mim. E o segundo ponto, pessoal, que ele fala aqui, vão anotando, tá, pessoal? O pessoal que tá com a folha na mão aí. Então, o primeiro ponto para você construir uma meta, um plano de metas eficiente, é você estabelecer ele de forma positiva, focando naquilo que você quer, tá? Então, esse é o primeiro ponto. E agora, pessoal, o segundo plano de metas que ele fala aqui para nós é você ser específico em todos os aspectos. Então, por exemplo, você tem que ser específico aonde que você quer passar em medicina, qual que é a cidade que você quer cursar medicina, qual que é o hospital, escola que você quer passar, ok? É importante que você seja muito específico com o teu plano de metas. E aqui, né, você ser específico, você pode trabalhar com metas mais curtas. Por exemplo, não só a aprovação, eu falei da aprovação, mas também eu quero falar aqui para vocês terem metas mais curtas. Como, por exemplo, a meta de estudar essa semana. Então, bota uma meta de estudar essa semana. Estabeleça ela, expressa ela de forma positiva. Pô, se eu estudar essa semana, no final de semana eu vou poder ver a minha Netflix. No final de semana eu vou poder jogar meu videogame. Enfim, porque agora não dá pra ver os amigos, né? Tem que ficar em casa, segundo as recomendações aí da Organização Mundial da Saúde. Enfim, você não pode sair. Mas eu quero que vocês entendam. O teu específico não precisa ser só, eu quero passar em medicina na faculdade tal, eu quero estudar em tal hospital. Não é só isso. Você pode ter metas semanais e metas mensais, curtas. E aí quando você atinge essa meta, você se dá uma recompensa. Então, por exemplo, você estudou essa semana, dá uma recompensa para você. Para o teu cérebro associar prazer com estudar, ok? Se estudou 4 horas, dá prazer também. Porque isso vai gerando, vai construindo esse caminho neuronal do hábito, tá? Um caminho mais forte aqui no teu cérebro, e aí você vai associando aí prazer com o estudo. Beleza, pessoal? Você cria uma neuroassociação. E agora o terceiro critério é iniciado e controlado pela própria pessoa. O que isso quer dizer? Que você tem que estar no controle da sua rotina de estudos. Você tem que ter o controle dela. Então, por exemplo, se você mora com teus pais, isso te atrapalha e dá barulho e tudo mais, tenta estudar em outro local. Agora não dá mais, né? Pela essa questão da quarentena, não dá para tu estudar numa biblioteca, por exemplo. Mas tenta conversar com eles, para eles fazer silêncio naquele horário que você vai estudar. Enfim, você tem que controlar as variáveis do teu dia. Então, por exemplo, se saiu um imprevisto, o que você faz? Você tem que ter essa estratégia. Por exemplo, hoje aconteceu tal coisa e eu não pude estudar. O que você vai fazer? Qual que vai ser a tua estratégia? Você tem que ter isso bem claro. Você tem que estar no controle da tua rotina de estudos. Mas a minha mãe me atrapalha. Você tem que estar no controle. Você tem que conversar com ela, fazer um acordo com ela, dar um feedback para ela. Isso é importante, você conversar com as pessoas que estão ali no teu ambiente de estudo. Eu, por exemplo, morava sozinho, então para mim não tinha esse problema. Mas quando aconteciam imprevistos, eu tinha uma estratégia específica para me lidar com os imprevistos. Isso é extremamente importante, ok? Só estudo 4 horas mesmo. Não tem problema. Parabéns para você. Meus parabéns. É melhor 4 horas de estudo do que não estudar, ok? E eu acho que é bem plausível, você consegue ter um bom desempenho só estudando 4 horas. Então, o quarto passo, pessoal. Qual que é o quarto passo? Esse teu objetivo, essa tua meta de ser aprovado em medicina, ela precisa ser desafiadora, ok? Tem que ser um desafio para você. Você não pode ver mais a aprovação em medicina como algo difícil, como algo cansativo para você. Tem que ser um desafio, um troféu, um objetivo que você vai buscar. E depois você vai ser o orgulho da sua família, porque você conseguiu passar no vestibular mais difícil. Você vai ser o orgulho dos seus amigos, você vai ser o exemplo de sucesso porque você conseguiu passar no vestibular. Então isso tem que ser um desafio para você, você tem que ver isso como um grande desafio para você. Ok? Faz sentido isso para vocês? Então, em vez de você, eu tenho que estudar 6 meses. Não.
Olha a oportunidade que você está tendo. Você está tendo uma oportunidade de estudar 6 meses para você conseguir ser aprovado em medicina. Olha que lindo isso, olha que legal. O quinto passo, pessoal. Então, Rodrigues, cara, eu gravei um vídeo que eu postei no meu canal falando sobre isso, né? O Enem foi cancelado. Eu expus ali um pouco da minha opinião. Mas eu não gosto muito de falar, como eu falei antes ali pra vocês. Eu prefiro falar mais sobre neurociência, sobre o cérebro, sobre a faculdade de medicina. Eu não gosto muito de falar sobre Enem. Confesso pra vocês, Enem e vestibular, eu não gosto muito de falar. Mas eu acho que vocês não deveriam, veja bem, eu acho, né, é minha opinião. Eu acho que vocês não deveriam se preocupar tanto com essa questão, porque o Enem vai acontecer. Ele tem que acontecer, é a maior prova do país, então ele vai acontecer. Se ele vai acontecer em dezembro, você tem que estar preparado. Se ele vai acontecer em janeiro, você tem que estar preparado. Se ele vai acontecer em fevereiro, você tem que estar preparado. Mas, ao mesmo tempo que eu falo isso, eu tenho empatia total com cada um de vocês que tem essas angústias, que tem essa insegurança. Pô, será que vai ter? Será que não vai ter? Porque eu também tive isso, tá? É natural que vocês tenham esses sentimentos. É possível passar em medicina estudando por 6 meses? Depende muito. Não tem uma resposta exata, não é uma ciência exata. Vai depender de vários fatores. Se você vai seguir o passo a passo correto, se você vai fazer o cronograma de estudo flexível, se você vai ter uma rotina de estudos, se você vai fazer muitos simulados, ok? Depende disso. Depende muito mais de você do que o tempo, 6 meses. Se você for no YouTube, vai ter várias pessoas que falaram, que mostram que passaram em medicina. Tem casos até que eu vi lá que o cara passou estudando 90 dias. Se é verdade ou não, eu não sei, ok? Mas tem várias pessoas que postam vídeos lá falando que estudou 4 meses, estudou 5 meses, mostrando que é possível passar em medicina. Eu acho que é possível. Eu acredito que é possível sim passar em medicina. Só depende de você. Eu sou da linha mais positiva. O quinto critério, pessoal, vamos lá, estamos quase acabando. Quinto critério, ecológico, que faça bem para você. Então esse teu método, esse teu cronograma de estudos... Pessoal, presta atenção agora. Vocês que estão assistindo essa live, prestem muita atenção agora. O que quer dizer ecológico? O teu cronograma de estudos, para ele funcionar, para ele ser efetivo, para ele ser eficiente, para você conseguir passar em medicina em 6 meses, ele tem que ser bom para você, tem que ser ecológico, não pode ser algo destrutivo. Não vale a pena a tua aprovação em medicina, você ser aprovado em medicina, e você destruir a tua saúde mental. Não vale a pena. Tá, beleza, você foi aprovado em medicina, mas que adianta você toma antidepressivo, você toma remédio para ansiedade, você toma remédio para dormir, você tem que tomar remédio para estudar. Não vale a pena, pessoal. E assim, eu tô falando isso porque tem muitos casos como esse. O cara se mata estudando, consegue aprovação em medicina, mas depois ele tem um ônus, um efeito colateral muito grande, que não valeu a pena a aprovação dele. Então eu sou mais dessa linha ecológico, equilíbrio, flexível, ok? Então a tua meta ela tem que fazer bem para você. Não pode ser um fardo. É o autocuidado, pessoal. Vocês têm que ter esse autocuidado com vocês, cuidar da saúde mental de vocês. E aí tem várias ferramentas para vocês fazerem isso, ok? Eu já compartilhei várias vezes aqui com vocês. E aí o último, pessoal, é o temporal, deadline, que é você colocar tempo, prazos, ok? Que essa é uma dica bem legal aí para vocês. Então a gente falou de horários, a gente falou de revisões, a gente falou do cronograma como um todo. É importante você colocar tempos, você colocar prazos. Então, por exemplo, eu tenho um trabalho que eu estou escrevendo e eu estava procrastinando muito nesse trabalho. Então eu botei prazos, botei datas para mim lá ler os artigos científicos e escrever a minha parte no trabalho, porque eu estava procrastinando muito. Porque era muita coisa da faculdade, os alunos do Atletamente. Eu estou escrevendo meu livro, então eu tinha que escrever o livro, gravar vídeo para vocês, editar, fazer lives. Essas lives que eu faço aqui para vocês, pessoal, eu tenho que construir elas. Então tem aqui, deixa eu mostrar que vocês têm todo aqui o resumo aqui, ó. Então eu li artigos científicos, eu montei a aula, entendeu? Então isso leva um pouco de tempo. Mas enfim, é uma coisa que eu gosto, eu tenho prazer em fazer isso, eu quero ajudar o máximo de pessoas que eu puder, eu quero receber mensagens de pessoas que foram aprovadas em medicina, e isso é muito prazeroso para mim. Então, pessoal, é importante que vocês tenham tempo, tá? Coloca tempo. Ah, eu tenho que fazer até sexta-feira, eu tenho que fazer tantas questões de matemática. Até domingo eu tenho que fazer 2 redações. Coloca esses prazos, porque isso educa o teu cérebro. Ok, pessoal? Alguma dúvida aí, pessoal?
Nós estamos aí quase acabando. Fique comigo, estamos quase acabando. Ó, o Vitu. Vou mandar mensagens. MED 2021. Isso aí. Eu quero receber a tua mensagem. E assim, ó, pessoal, peguem essa live, ela vai ficar salva para vocês, tá? Peguem ela, vejam de novo e construa um mapa, escrevam tudo que eu falei, bota na parede do teu quarto, tá? Descrevam essas metas, descrevam os objetivos de vocês, tenham um plano de metas, porque isso ajuda muito vocês, ok? Inclusive tem até um estudo feito em 1991 na Universidade de Yale, é um estudo longitudinal, ok? Esse estudo aí, ele durou cerca de 40 anos, tá? É um estudo que ele analisou aquelas pessoas que tinham mais sucesso, ok? Eram aquelas pessoas que tinham metas bem claras, tá? Então pegaram lá uma turma de estudantes que se formou em 1953 e depois, cerca de 40 anos depois, eles analisaram esses alunos. E aqueles alunos que lá em 1953 tinham as metas bem claras, onde que eles queriam chegar, quais eram os objetivos profissionais dele, objetivos financeiros, objetivos de carreira, eles tinham um ganho financeiro muito alto em comparação com aqueles que não tinham metas. Então, parece um pouco bullshit, parece besteira falar sobre metas, sobre planos de metas, mas ajuda bastante. Ok, pessoal? Vou falar o nome aqui, vou mostrar aqui para vocês. Poder e Alta Performance, tá? Paulo Vieira. Um livro fantástico, pessoal. Recomendo, é um livro barato, vale muito a pena vocês lerem esse livro. Lembrando, tá? Não vão deixar de estudar para ler o livro. Ler o livro de noite, ok? Vamos ver aqui as dúvidas de vocês. Então, cara, a minha rotina de estudo era acordar 4 horas da manhã. Acordava 4 horas da manhã e começava a estudar. Essa era a minha rotina de estudos. Tem vídeo no meu canal também falando sobre isso. Desvantagem. As desvantagens, eu vejo elas como presentes. Então, o fato de eu ter nascido numa família pobre, eu vejo isso como vantagens. Isso foi vantagem, porque isso me tornou uma pessoa muito mais focada, uma pessoa com automotivação, com uma boa autoestima, com uma boa saúde mental, focada nas minhas metas. Então, eu sou muito grato com as desvantagens que eu recebi. Isso é bem importante você ressignificar. Vou mandando aí as perguntas, pessoal. Estamos finalizando aqui a live. Tem o hábito da leitura. Você acha que atrapalha nos estudos? Depende. Por exemplo, aqui, eu mostrei o livro aqui para vocês, mas esse livro tem que ser lido depois de você bater as metas, ok? Lê ele de noite, depois que você estudou, você lê ele, ok? Com uma forma até de relaxar. Ele não pode afetar. Revisões, tenho dificuldade com revisões. Como você fazia? Revisão, pessoal, até esqueci de falar isso. Muito importante você ter perguntado. Revisão é ou você explicar aquilo que você estudou para alguém, ou você fazer exercícios. Isso é revisão. Tem também o que eu desenvolvi, que é o método Folha, que também é uma forma de você fazer revisão, tá? É as duas formas. Como fazer? Tem a revisão espaçada, que é revisão de 6 horas, revisão de 24 horas, revisão de 7 dias e revisão de 2 semanas. Pode usar uma agenda, uma tabela no Excel para você se organizar com as revisões. Cara, o meu curso, ele tá fechado, tá, pessoal? Lotou. Nós estamos na segunda turma. Primeira turma lotou. Segunda turma lotou, pessoal. Não tem mais vaga, porque senão eu vou enlouquecer. Então não tem como eu ter mais alunos agora, porque eu sou estudante de medicina, né, pessoal? Então eu dou uma atenção especial para cada aluno que nós temos. Nós temos aulas também para os alunos, né? A gente faz aula, cada 15 dias tem aula com os alunos do Atletamente, então não está mais disponível. Mas acompanha aqui no Insta que em breve nós vamos ver se nós vamos conseguir abrir mais vagas. Cara, é foda. Desculpa a palavra aqui pra vocês, mas assim, é difícil, cara. O cara que estuda e trabalha é muito difícil, por quê? Porque você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que cuidar da tua saúde mental, você tem que praticar exercício físico, você tem que cuidar da tua alimentação, e aí chega uma hora que você começa a enlouquecer. Então assim, o que eu recomendo pra ti, pra você ter a energia, uma boa energia, ter uma performance mental legal,
Acordar todos os dias com vontade é você cuidar do teu estilo de vida. Fazer higiene do sono, práticas de meditação, praticar yoga é fantástico. Yoga é fantástico, pessoal. Recomendo que cada um de vocês que estão vendo essa live pratiquem yoga. É uma prática assim fantástica. Tem vídeo no meu canal também falando sobre yoga. Alimentação, sono, exercício físico, isso ajuda bastante, tá? Você não ficar saturado mentalmente. Ó, graças a Deus, bem, seu curso é maravilhoso. Muito obrigado aí pelo feedback, pessoal. Estamos aí finalizando a nossa live, temos só alguns minutinhos aí com vocês. Muito obrigado cada um de vocês que esteve aqui até o final dessa live. Fico muito feliz aí de poder contribuir com vocês. Espero que vocês tenham pegado essas informações, tenham fagocitado essas informações e usem elas da melhor forma possível, ok, pessoal?